Você e o jumentinho é o título da pregação hoje, uma passagem bem conhecida, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos a Lucas capítulo 19, versículos 29 a 44. Esta passagem é registrada pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler o que foi relatado por Lucas. Lucas capítulo 19, versículos 29 a 44. Diz assim a palavra de Deus: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. O 28, agora o 29. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrares, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiu no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos um tempo de aprendizado da Tua Palavra. Digna-te nos explicar o que está aqui contido na parte que vamos discorrer hoje, que Teu Espírito nos ensine, nos faça mais conhecedores de Ti mesmo, do Teu Filho Jesus Cristo, conforme a Tua Palavra, e que pessoas sejam ganhas para Cristo hoje, e que de uma forma ou de outra Ele seja louvado e exaltado entre nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio. Amém. Eu vou pregar 2 mensagens neste mesmo trecho, a primeira hoje e a próxima no próximo domingo. Hoje vamos ficar limitados à parte em que ele manda buscar o jumentinho. Lucas, os outros evangelistas falam, Lucas não fala, mas também a mãe do jumentinho foi trazida, não apenas ele próprio, lá em Mateus capítulo 21, versículo 2, mas a ênfase é sobre o filhote. Quero comentar alguns pontos ao explorar esta passagem. A primeira é a humildade de Jesus Cristo no seu estado encarnado, ou na sua encarnação, quando esteve aqui na terra como homem, como Deus e como homem.
mas não utilizando todo o poder da sua autoridade divina, mas limitado no uso, autolimitado no uso dessa autoridade, teve uma vida de grande humildade também, deixando como exemplo para nós. Então é muito interessante quando os discípulos perguntam o que nós vamos dizer quando estivermos soltando o jumentinho. Vamos pensar que nós estamos roubando, né? Claro. O que a gente faz? Aí Jesus orientou: digam a eles que o Senhor precisa dele. Eu quero enfatizar o verbo precisar, que no original é exatamente este sentido. Tem necessidade dele. O Senhor tem necessidade dele. Então está bem traduzido aqui. Precisa dele, é isso mesmo. Então vemos o próprio Criador. A Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dele, para ele, como se o Pai tivesse criado tudo para o Filho, e o Filho, estando presente no ato da criação, já existia antes de haver mundo. Jesus não teve, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, não teve início de existência. Então é plenamente próprio, lícito chamarmos Jesus Cristo de o Criador do mundo. Então vemos aqui o Criador do mundo pedindo um jumentinho emprestado, dizendo que precisava, que tinha necessidade daquele animalzinho. Muitos pensam, eu não sou muito de pedir ajuda. Eu acho que cada um deve resolver os seus próprios problemas. Não gosto de incomodar ninguém. Meus problemas eu quero resolver sozinho. Pode parecer uma atitude bonita, séria, alguém que se preocupa com o bem-estar dos outros, mas muito cuidado com atitudes assim, porque por trás pode haver um orgulho muito grande, uma arrogância, uma recusa em mostrar fraqueza, em mostrar fragilidade, e aí já está entrando em terreno não aprovado pelas Escrituras. Muito ao contrário, devemos claramente deixar evidente que somos fracos, somos necessitados de muitas coisas. Obviamente há limites para uma maneira sábia, prudente, apropriada de mostrar isso, claro, mas não a ponto de dizer eu não quero que ninguém conheça as minhas fraquezas. Tem gente que, se você disser que ela está gripada ou gripado, não gosta, porque de alguma maneira se sente agredida pelo fato de saberem que a pessoa está doente ou com algum tipo de dificuldade ou de necessidade. Na realidade é mais uma questão de coração. Quando eu falo em orgulho ou arrogância, uma atitude assim, é de coração. Cada um deve sentir o próprio coração e ver se este é o caso, por que está agindo desta forma. Mas quando estiver em necessidade, peça ajuda. Peça ajuda. Jesus Cristo estava necessitado. Ele poderia ter tomado outra atitude, ou ter feito de uma pedra, ter feito um jumento, ou 10 jumentos, ou um cavalo. Jumento era um animal usado por pessoas do comum do povo. Cavalos eram usados por autoridades, por militares. Seria muito mais apropriado um belo cavalo, para ele entrar de uma maneira soberana, de uma maneira bem cercado de gala. Eu poderia ter feito um belíssimo cavalo no momento que ele quisesse. Por que não fez? Ficar perguntando isso, na realidade, não tem muito sentido. Por que Jesus fez assim? Por que Jesus fez assado? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu daquela forma? Não tem muito progresso em ficar perguntando esse tipo de coisa.
Mas o fato é que ele não quis. Ele quis de fato entrar montado no jumentinho e mandou buscar um que ele não tinha e ninguém tinha, então ele mandou pedir emprestado. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 42, dá a quem te pede. Eu quero ler com vocês, para marcar. Mateus 5 e 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ora, se ele manda você dar para quem ele pede, alguém está pedindo. Se ele manda você emprestar para quem está lhe pedindo emprestado, alguém está pedindo emprestado. Óbvio, uma coisa leva a outra. Então aqui não é uma ordem para a gente pedir, ou para a gente pedir emprestado, mas é uma ordem para quando você receber esse pedido, que espera-se seja algo natural, seja algo normal na sua vida, receber pedidos de ajuda, que você então atenda. Estou usando esse versículo ao contrário, para mostrar que é natural, é normal pedir dado e pedir emprestado. Não se acanhe, dentro dos limites do bom senso, obviamente, e da propriedade. Segunda observação, a expectativa de Jesus de que o homem atenderia ao pedido. É interessante isto. Vocês viram a segurança dele? O que é que a gente faz se perguntarem o que é que nós estamos fazendo? Diga que o Senhor precisa dele. Pronto. Então, Jesus parte do princípio de que esta frase iria garantir que o dono do jumento iria dizer: ah, é? Então já que é assim, pode levar. Essa era a expectativa do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você gostaria de ter sido o dono do jumentinho? Ah, pastor, é claro. Já pensou a honra de eu ter emprestado o meu jumentinho e a mãe do jumento, a jumenta, meus dois animais, ter emprestado para o próprio Jesus Cristo? Que loucura! Que maravilha eu ter podido emprestar alguma coisa, nem que fosse um lápis, para Jesus Cristo. Ah, é? Pois empreste a quem lhe pedir. Não precisa ser ele em pessoa. Não espere que Jesus Cristo desça do céu em pessoa para você vir com esse papo de dizer que ficaria muito honrado para emprestar para Jesus e não se sente honrado em emprestar para alguém que está necessitado, porque a diferença é mínima. Então eu estou igualando Jesus Cristo com qualquer pessoa? Nesse sentido estou, especialmente quando é um crente, porque ele mesmo se igualou. Faço isso com autorização dele, digo, nas Escrituras. Ele se identifica com os crentes. Na realidade, de uma maneira geral, posso dizer, com toda pessoa necessitada de ajuda. Ele é muito sensível à necessidade dos outros. Lembram quando Paulo estava indo perseguir os crentes? E aconteceu a conversão dele, Paulo, quando Jesus, que na época se chamava Saulo, e quando Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Foi isso? Por que persegues os meus crentes? Por que persegues os meus discípulos? Não foi isso que Jesus Cristo disse. Foi: Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus Cristo, ele estava no céu. Jesus, Saulo nem conhecia, nunca tinha visto Jesus Cristo, só de nome, mas não havia uma perseguição. Era impossível Paulo perseguir Jesus Cristo, Jesus no céu, à direita de Deus. Então por que ele diz:
porque me persegues? Porque ele se identificou. Quando você persegue um discípulo meu, Saulo, você está me perseguindo. Então, quando eu usei essa expressão forte, de dizer que é papo, dizer que seria uma honra emprestar alguma coisa para Jesus Cristo, para quem não tem prazer e não está com o coração aberto para dar ou emprestar para o irmão em Cristo o que ele pede porque está precisando, é a mesma coisa de negar para o Senhor Jesus Cristo o jumentinho. Por isso que dizer da boca para fora seria uma honra ter feito isso, é papo. Agora, se você de fato tem o coração aberto para dar e emprestar para as pessoas que necessitam, aí você pode dizer, puxa vida, teria sido uma honra ter feito isso com o próprio Jesus Cristo. Mas você só pode dizer isto se no seu coração e no seu bolso você tem mostrado que você age desta forma generosa, compassiva para com as pessoas. E não é só bolso, mas também envolvendo dinheiro, mas seu tempo, seu pensamento, sua ajuda. Não é só dinheiro que se dá. Então a expectativa de Jesus era que os homens iriam prestar o jumentinho para ele. A expectativa de Deus é que nós sempre seremos liberais e prontos para qualquer forma de ajuda a quem é necessitado. É curioso, eu notei várias passagens na Bíblia sobre empréstimo, não somente o ato de dar a quem te pede. Aliás, a própria passagem que eu li já consta os dois verbos, vocês viram, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que ele emprestes. Está lá, realmente são dois verbos diferentes. Você pedir alguma coisa para si e você pedir emprestado para depois devolver. Jesus pediu emprestado, depois ele devolveria o jumentinho. Vamos a Salmo capítulo 112, ou Salmo 112, que diz assim, versículos 5 e 6. Salmo 112, 5 e 6, diz: ditoso o homem que se compadece e empresta. Eu fui lá no original, no hebraico, estudar essa palavra para saber se significava isso mesmo. E é emprestar no sentido de que nós conhecemos mesmo. Emprestar, você cede temporariamente para depois a pessoa lhe devolver. É exatamente esta a ideia. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Ou seja, é algo muito nobre. Provérbios capítulo 19, versículo 17, diz assim, Provérbios 19 e 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Interessante isso aí. Empresta ao próprio Senhor. E este, o Senhor, lhe paga o seu benefício. É como se Deus dissesse, deixe que eu pago por ele. Empreste a ele, ajude o pobre que eu pago por ele. Muito bonito, mas observe a importância que o próprio Deus dá a isto. Lucas 6, versículo 30. Lucas 6, 30 a 36. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai.
A ideia do empréstimo aí. Sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não agir dessa forma para com aqueles que necessitam, especialmente se são irmãos na fé, é a mesma coisa daqueles proprietários terem se negado a emprestar o jumentinho para o próprio Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto que eu quero observar sobre o Senhor Jesus Cristo: a humildade em primeiro, a expectativa de que o homem atenderia em segundo, agora a dignidade dele. Vocês notaram o detalhe quanto ao jumentinho? Qual era a característica que Jesus Cristo exigiu para aquele animalzinho de carga? Jumentinho em que ninguém jamais montou. Como se o jumentinho estivesse reservado para aquela honrosa missão. Dentro da extrema humildade com que Jesus veio ao mundo, nós vemos sempre um toque de nobreza, de dignidade. Quando estava escrevendo este livro, Quem é Ele Afinal, eu toquei neste ponto. Já que escrever dá muito trabalho na escolha das palavras, eu vou aproveitar e ler. É melhor do que eu explicar para vocês o que já está aqui explicado sobre este assunto. Havia, porém, um outro motivo que exigia a virgindade da mulher, que seria a mãe da segunda pessoa da Trindade encarnada. O Filho de Deus é zeloso demais da sua santidade e dignidade para se deixar gerar e desenvolver num útero onde outra criança o precedesse, ou precederá. A quem neste mundo Cristo daria o privilégio de ter ocupado antes dele o mesmo ventre que o envolveria por 9 meses? Quem entre os homens teria em seu lugar o alto privilégio de abrir a madre daquela que lhe deu à luz? Porventura ele abriria mão da honra de introduzir a bem-aventurada Maria na condição de mãe? Quando Moisés encontrou-se defronte da sarça ardente no Monte Sinai, Deus lhe ordenou imediatamente que tirasse a sandália dos pés. E explicou o motivo. Aquele local, por causa da presença de Deus ali, era terra santa. Anos depois, Deus ordenou a Moisés que, tão logo cruzassem o rio Jordão e se apossassem da terra prometida, os judeus deveriam levantar no Monte Ebal um altar de pedras, com um detalhe: essas pedras seriam toscas, jamais trabalhadas antes por qualquer instrumento de ferro. A razão é clara: as pedras seriam utilizadas de maneira tão especial que não poderiam ter sido manipuladas antes de outras maneiras. Se pedras e grãos de areia tornaram-se merecedores de tratamento diferenciado, porque desempenhavam papéis especiais dentro dos planos de Deus, quanto mais o útero que hospedaria a manifestação humana da segunda pessoa da Trindade. De fato, Jesus veio a este mundo com a atitude de servo e um espírito manso e humilde, como veremos mais à frente. No entanto, em momento algum abriu mão da sua dignidade divina. Sempre aceitou ser chamado de Senhor. Nunca rejeitou receber adoração. Jamais deu o menor motivo para alguém duvidar da sua pureza e santidade absolutas. Ao contrário, de certa feita, encarou todos ao redor e desafiou se havia pelo menos um que lhe acusasse de algum pecado. Ninguém apareceu, é claro. Ao longo do seu ministério terreno, não faltaram da sua parte sinais de pobreza e extrema simplicidade de vida. Basta dizer que nasceu de família muito humilde. Quando adulto, não tinha onde reclinar a cabeça. Durante o seu ministério, permitiu-se ser financeiramente sustentado por algumas mulheres que lhe seguiam, uma situação humilhante para o homem naquela época, aliás, ainda hoje. Ao mesmo tempo, contudo, falava coisas e se envolvia em situações que apontavam diretamente para a sua divindade. Ninguém deveria esquecer que,
além de um simples carpinteiro, ali estava também o Filho de Deus, digno de toda honra e glória. Foi seguindo esse mesmo princípio que Jesus providenciou para que o jumentinho, sobre o qual entrou em Jerusalém, tivesse a característica peculiar de nunca haver sido montado por ninguém. Também não por acaso, a Bíblia registra que o túmulo no qual foi sepultado era novo. Ninguém havia estado lá antes. Ora, se o túmulo, para ter condições de acolhê-lo morto, no momento mais baixo e humilhante da sua existência, tinha de ser virgem, muito mais o teria de ser também o útero que lhe deu vida humana e lhe preparou para vir ao mundo. Eu estou focalizado no assunto da virgindade de Maria nesse contexto. Mas eu comentei então sobre esta dignidade do Senhor Jesus Cristo percebida aqui. É um detalhe que talvez pareça insignificante aos nossos olhos. Ora, qual é a diferença alguém ter montado uma vez, 10 vezes antes, naquele jumentinho? Para ele era muito importante. Dignidade. Quarto, a autoridade de Jesus Cristo. Notaram quando perguntaram a ele: o que nós vamos dizer se nos interceptarem dizendo o que vocês estão fazendo? Digam assim: o Senhor precisa dele. Quem? O Senhor. Não é Jesus precisa dele? Não é bom identificar, Senhor? Jesus, o Nazareno, está precisando do jumentinho. Tudo bem, um nome mais profundo, um título mais significativo: o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Cristo, está precisando do jumentinho. Está bom assim, seus proprietários? A segunda pessoa da Trindade, feito homem, está bem ali, esperando. Ele precisa desse jumentinho? Não. O Senhor nem identificou. Agora, claro que fica a especulação: qual a relação que Jesus tinha com aquele homem, ou os homens, os proprietários? Provavelmente nenhuma. Ele não deu nenhuma indicação. Aqui vemos o poder de Jesus Cristo em saber onde estava o jumentinho, saber que os proprietários iriam perguntar o que deveriam dizer, e o poder de Jesus Cristo em colocar naqueles corações vontade de liberar o jumentinho. Provavelmente dizer: que Senhor, o que é isto? O nome Senhor não era usado só com relação a Cristo, era um nome comum, como Senhor hoje. Nós chamamos a Deus de Senhor e chamamos uma pessoa que vem nos visitar aqui: uma boa noite, o Senhor, seja bem-vindo. Então, da mesma forma, o termo Senhor podia ser usado assim, de um extremo a próprio Deus, como a uma pessoa qualquer. No caso de Jesus, à medida que ele ia sendo conhecido, à medida que ele ia se revelando lentamente, às vezes até proibindo de dizer quem ele era, mas depois abrindo mesmo, claro que o nome Senhor ficou adquirindo muito mais peso quando se referia a Jesus Cristo. O fato é que nós não temos a resposta para o que aconteceu no coração desses homens quando viram esta palavra: o Senhor precisa deles. O fato é que a autoridade de Jesus Cristo ficou muito patente aqui. Já comentei um pouquinho no livro, como eu li, mas quero ler ainda João 13:13, para mostrar que o Senhor Jesus Cristo sempre revelou aos discípulos quem ele era, no sentido da autoridade dele, da origem dele, da dignidade dele. A humildade com a qual ele viveu em nada interferiu em ele revelar e mostrar quem ele era. João 13:13. Olha como ele diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor. Aí seria o caso de alguém pensar: mas é bondade de vocês, né? Vocês me chamam de Mestre, de Senhor, mas quem sou eu? Bem que eu gostaria de ser chamado de Mestre, Senhor, mas eu sou muito humilde, então não posso aceitar esse nome tão honroso
Que conversa é essa? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Querem mais claro? Eu sou o mestre, eu sou o Senhor, não é um Senhor qualquer, um cidadão aqui de Israel, não, eu sou o Senhor. Vocês me chamam assim, e eu aceito ser chamado assim, e vocês fazem muito bem em me chamarem assim, porque eu sou. Sempre achei fantástico na história de Jesus Cristo, nos evangelhos, essa existência paralela de uma humildade extrema da parte dele, ao mesmo tempo de uma dignidade, de uma autoridade. Ele tinha toda a noção de quem ele era, fazia questão de deixar isso claro e aceitava isto, aceitava esse reconhecimento. Mateus capítulo 23, versículos 8 e 10, nós lemos, diz assim, Mateus 23, de 8 a 10: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Estou em Mateus 23, agora o 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, claro, no sentido espiritual aqui, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Interessante, o nome Papa, parêntese, é uma desobediência direta a esta ordem, porque Papa significa literalmente Pai. Então, quando alguém chama de Papa um outro ser humano, está chamando no aspecto espiritual, claro, de Pai. É proibido chamar um ser humano de Pai no sentido espiritual. Fecha parênteses. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia. Aí ele deixou implícito que era ele próprio, não foi isso? Não, ele deixou explícito, claríssimo. Um só é vosso guia, o Cristo, ou seja, eu próprio, como se ele estivesse dizendo. Mas o maior dentre vós será vosso servo, e a passagem continua. É uma pena como até hoje muitos exploram o aspecto humilde de Jesus Cristo, que é correto falar-se no aspecto humilde do ministério dele nesta terra, mas eu usei o verbo explorar no mau sentido, de fato. Por quê? Porque é enfatizar tanto o lado humilde e esquecer o aspecto da autoridade divina que ele tinha e da dignidade dele, e ao superenfatizar aqui e ao apagar aqui o outro, cria-se uma tremenda distorção. Daí gera-se a ideia de um Jesus Cristo, coitadinho, um sofredor, que de fato foi, mas não mais do que um pobre sofredor, digno de pena. Na realidade, Jesus Cristo não é digno de pena. Se pensarmos bem, digno de pena somos nós, porque ele assumiu aquele papel humano e de Salvador. Primeiro, ele não precisava, porque ele quis. Segundo, por amor a nós, pecadores desgraçados, perdidos, condenados ao inferno. Nós é que merecemos pena, e quem não tem Cristo hoje, esse que merece pena, 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 muita dó, porque vai sofrer eternamente, onde o verme nunca morre. Pastor, quer dizer isso? Eu sei lá, eu sei que deve ser muito ruim um lugar onde o verme nunca morre. Pastor, é minhoca? É? Não deve ser minhoca, deve ser alguma coisa que corrói por dentro, muito ruim,
onde o fogo nunca se apaga. Então, pelo aspecto em que ele viveu aqui entre nós, de uma maneira sofrida, de fato, claro que levanta em nós sentimento de dó, de compaixão, vamos dizer, de pena, mas isso é algo secundário, altamente secundário, da maneira como devemos olhar para ele com muita gratidão, muito respeito. Como é que alguém com todo o poder que ele tinha, sem necessidade de vir para cá, necessidade própria, vem e assume o papel daquele, tão humilde, tão sofredor? Esses são os pontos que nós devemos olhar. Como é que uma autoridade tão grande se humilha a tal ponto? É muito amor por mim, pecador. Então, o diabo é muito sagaz. O diabo faz com que muitos olhem para o sofrimento de Jesus Cristo, puro e simples, como um alvo em si próprio, mas devia olhar é para o sofrimento seu, que Jesus Cristo veio com aquele sofrimento pagar e liberar você daquele sofrimento. Mas o sofrimento que deve ser olhado com muita cautela é o seu, no inferno, e mostrando a sua posição de perdido, que a única maneira de tirá-lo dessa situação foi vir sofrer daquela forma. Então fica aí o lembrete que Jesus Cristo tinha ao mesmo tempo grande humildade, mas uma grande autoridade e uma grande dignidade na pessoa dele. Nunca separe uma coisa da outra, que você vai desfigurar a maneira como ele viveu aqui nesta terra. Quinto ponto, os propósitos de Jesus são misteriosos. Ele não explicou por que precisava do jumentinho. Vamos a João 12,16, que fala desta passagem. João 12,16, a primeira parte do 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Pare aqui. Eles acharam estranho. Como é? Vamos nos dirigir a um lugar tal e desamarrar uma jumenta e o filhote dela emprestado. Senhor, que coisa esquisita que tu estás mandando que façamos. E se esses homens lá chamarem a polícia e nos denunciarem como ladrões de jumentos? Mal sabiam eles que estava por trás deste ato de Jesus uma profecia de 400 anos. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vamos lá, penúltimo livro do Velho Testamento. Não quiser ir lá, eu já cheguei, então posso ler só. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. 400 anos antes. Então eles não tinham a menor ideia em que estavam mexendo, onde é que eles estavam se envolvendo. O que parecia ser uma ordem esdrúxula, esquisita da parte de Jesus Cristo, era algo muitíssimo importante dentro dos planos de Deus, tão importante que Deus mandara, através do seu Santo Espírito, que Zacarias, 400 anos antes, tivesse dito exatamente o que iria acontecer dentro de poucos minutos. Ele iria entrar em Jerusalém, montado no jumento. Impressionante isto. O fato é que, dentro dos planos eternos de Deus, num certo dia, Deus iria querer usar aquele jumentinho e chegara a hora. São misteriosos os planos de Deus e são detalhistas. Isso é fantástico. O jumentinho não poderia ser um qualquer encontrado por aí. Pessoal, dois de vocês venham cá.
Vão andando por aí, o primeiro jumento que você encontrar, traga que eu quero ir montar. E eu quero entrar em Jerusalém montado no jumento. Vão no lugar tal. E vocês vão encontrar um jumento amarrado. Amarrado. A sua mãe estará do lado. Esse jumentinho nunca conheceu montaria. Nunca ninguém montou nele. Olha a quantidade de detalhes. E vão perguntar a vocês o que é que vocês estão fazendo. E vocês vão dizer assim. E vai funcionar. Por incrível que pareça, vai funcionar quando vocês disserem, o Senhor precisa dele. Tudo nos mínimos detalhes. Deus é um Deus detalhista. Talvez muitos crentes não valorizem a sua utilidade no trabalho de Deus, porque pensam que são escolhidos à toa, na ruma, como se diz, né? A granel. Tem-se um barril cheio de feijão, bota-se a mão lá dentro, roda a mão e tira um feijãozinho, escolhido por acaso entre milhares de outros grãos. Então, sou mais um feijão, mais um ou menos um, pouco importa. Engano. O crente é escolhido um a um. Eu não sei quais são os critérios divinos exatamente, mas quando Deus salva, tem que ser aquela pessoa, naquela hora, naquele lugar, para frequentar aquela igreja, num tempo tal, e depois outra, se for o caso. Todos os detalhes já estão devidamente traçados por Deus, e cada um vai receber um dom, ou vários dons, para servir na igreja onde vai fazer parte. Cada um vai ter um serviço dentro do plano de Deus, tudo detalhadamente estipulado. Então, duas coisas aqui. Primeira, lute contra esta ideia de dizer, eu sou inútil nas coisas do alto, não sou prendado, eu não sou muito inteligente, eu não tive uma formação muito boa, até eu leio muito mal, tenho dificuldade de entender as coisas, não sirvo, sou inútil. Não pense assim. Não pense assim. Essa observação não é minha somente, obviamente, é clássica. Esta comparação que eu vou fazer aqui, né? Muitos pregadores já falaram isso, escritores e tal. Se Deus usou o jumentinho, por que não pode usar você? Qualquer outro tipo de analogia fica a seu critério. O fato é que Ele usou todo tipo de gente, de animal, de coisa, para poder servir aos propósitos dele. O sol parou quando Josué orou. Então, muitas coisas ele utilizou da maneira como ele quis. Pergunto eu, você, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, não vai ter utilidade nenhuma? Seria muito interessante você, não sendo crente em Jesus Cristo, pensar, Senhor, o que que eu sou? Qual é a minha serventia como ser humano? Porque mesmo que alguém conclua ou creia que existe um Deus criador, mas é o caso de perguntar, e esse Deus criador pode me utilizar? Perguntando de outra forma, eu estou disponível conscientemente, com a minha cabeça, minha mente, minha volição, ou seja, minha vontade, eu estou conscientemente nas mãos desse Criador e dizendo, me usa? Para que eu sirvo? É para receber o salário no fim do mês e ainda ficar reclamando? Para comprar um carro, depois outro, depois outro, depois outro, aí no fim da vida olhar para trás, eu comprei 12 carros na vida, sim, e? Não, carro não consegui ter, mas tive um monte de moto, e daí? Eu juntei 10 milhões de reais, eu juntei 100 mil reais, eu tive 8 filhos, eu tive 2, eu não tive nenhum, e daí fui engenheiro, fui doutor, fui PhD, eu fui isso, fui aquilo, o que interessa? Mesmo, e o tempo passando rápido, os cabelos ficando brancos, outros caindo, né? E quando vê,
está chegando perto da hora de ir embora, e muitos não sabem ninguém sabe a hora que vai partir, e muitos não têm a menor noção, porque quando alguém está doente de um mal terminal, coisa assim, a pessoa tem uma grande indicação de que está chegando perto, mas muitos são pegos, de repente, um atropelamento, uma bala, ou um avião que cai, em perfeita saúde, morreu, um infarto repentino, um derrame cerebral fulminante, acabou-se. Então passa muito rápido, e a pessoa raramente pensa, para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Então a primeira coisa é pensar, Deus Criador, o que eu posso fazer para te servir? Conscientemente, porque eu sei que se tu quiseres, tu usa um animal, usa o jumento, usa uma pedra, usa o que tu quiseres, mas eu tenho consciência, eu sou um ser humano criado à tua imagem e semelhança, eu quero te servir de maneira consciente. O que eu faço? A primeira coisa que ele vai ouvir de Deus pelas Escrituras é, primeira coisa, faça as pazes comigo, que eu não tenho nada a ver com você, nem você comigo, enquanto você é um pecador inveterado, e você não pode chegar perto do meu trono, nem da minha pessoa, porque eu sou um Deus santo. Então a primeira coisa, cuide de ter condições de chegar perto de mim, e só tem uma maneira para fazer isso, através do meu Filho Jesus Cristo. Reconheça que é pecador, se arrependa dos seus pecados, e confesse a Cristo como seu Salvador, creia que Ele veio lhe salvar naquela cruz, morreu, ressuscitou, está agora do meu lado, abra o seu coração totalmente à pessoa do meu Filho Jesus Cristo. Se fizer isso, você já tornou-se agora um meu filho, um salvo em Cristo. Agora nós vamos conversar, e o meu Espírito vai habitar em você, e vai lhe orientar, e eu vou lhe dotar de capacitações para você me servir, e o que vai dar sentido à sua vida, você verá, não é mais o salário, o doutorado, a quantidade de filhos, o número de carros, vai ser o prazer e o gozo de ser meu filho e meu servo, e trabalhar para mim. É assim que Deus quer dignificar a nossa vida. Aí vem você, inclusive sendo um crente, que já sabe dessas coisas, não estou dizendo nenhuma grande novidade aqui, e diz, eu sou inútil na igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual eu pertenço, eu não sirvo para nada, eu não tenho nenhum dom, nenhum dó. Isso é uma ofensa ao Deus Espírito Santo que habita em você. Claro, você não é obrigado a ter o dom da pregação, claro, você não é obrigado a saber escrever, saber dar uma bela aula na escola dominical, você não é obrigado a fazer isso, mas isso significa que trabalhar para Deus é isto? Tanto serviço existe para Deus, eu não vou desviar a pregação para falar disto, mas é muito grande o leque de opções que você tem, independente da sua formação, da sua inteligência, da sua cultura, do seu dinheiro, de qualquer coisa, né? Você pode servir a Deus. Nunca pense que é inútil. E a segunda coisa é que Deus precisa de você no trabalho dele. Precisa naquele sentido que eu já expliquei. Ele conta com você. Não é que ele não tem poder sem você, mas ele conta, como Jesus Cristo precisava daquele jumentinho, ele estava contando com aquilo, ele queria utilizar aquele jumentinho. Não é que ele tinha uma carência intrínseca, porque ele poderia resolver isso por outros meios, como até eu já comentei. Então Deus resolveu utilizar crentes em áreas importantes do reino dele. A salvação das almas vem como? Vem pela pregação do Evangelho. Se o crente não pregar, não virá uma voz do céu. Mas pode vir, eu sei que pode, mas não virá. Pelo menos de uma maneira normal, como Deus estabeleceu, não virá, porque Ele conta com você para pregar o Evangelho e tirar a pessoa das trevas. É nesse sentido. Não é um Deus pequenininho, fraco, em que você vai entrar com seus músculos e ajudar a Deus. Não é assim. Mas nem vamos para o outro extremo, que é tão errado quanto. Deus é tão poderoso, tão potente, e eu sou tão miserável, tão fraco, tão pequeno, que eu não sirvo para coisa nenhuma. Quem sou eu nos planos de Deus? Errado, tão errado quanto o outro pensamento. Deus quer que você glorifique a Ele entre os homens, assim brilha a vossa luz, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus vai ser glorificado nos céus
por você aqui na terra, pelo seu comportamento, pelas suas obras. Muitas outras coisas eu poderia falar sobre a utilidade que você tem dentro da sua inutilidade, mas você ainda consegue ser útil a Deus pelo que Ele quer. Eu quero terminar observando a última coisa. As ordens de Jesus Cristo devem ser obedecidas. Eu comentei que os discípulos não entenderam bem quando Jesus deu aquela ordem, e eles não sabiam que tinha uma profecia, ou não ligaram uma coisa com a outra, que havia uma profecia de 400 anos por trás daquilo, mas não lhes cabia questionar, apenas obedecer. Em Lucas 6:46, não precisa abrir, mas diz lá: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Curioso é que eu disse, parem aqui, lembra no capítulo 12 de João, versículo 16, eu vou ler só: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Eu disse, pare aqui, porque eu queria ler depois, e chegou a hora. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Depois eles entenderam. É interessantíssimo esse detalhe aqui. Agora, não vai ser sempre que você vai conseguir entender o motivo exato de alguma ordem que você recebeu de Deus, alguma orientação, alguma direção na sua vida. Muitas coisas você vai entender, outras coisas você não vai entender, nunca. E não precisa fazer sentido. Nunca condicione a sua obediência a uma explicação ou entendimento prévio. Logo que começaram a entender as coisas, meus filhos começaram a reagir como toda criança reage, quando o pai dá uma ordem: faça isso. Por quê? Eu digo, faça o seguinte, me obedeça. Depois, se eu quiser, estiver muito bem humorado, eu lhe explico por quê. Tá ok? Mas o pobre do pai, muitas vezes, ou da mãe, coitado ingênuo, por quê? Não é porque isso, não sei o quê. Ah, mãe, mas isso aqui. Aí começa a discutir com o filho, crime. Discutir com o filho se rebaixa. Cadê a autoridade? Acabou-se. Aí fica o filho discutindo o mérito daquela ordem. Não entende coisa nenhuma do mérito. É uma criança. Não vai entender nunca. A mãe pode morrer de explicar. Ele não vai entender. Então não é para condicionar a obediência com o entendimento da ordem. Você vai fazer por um motivo só. Porque eu mandei. Ponto. Depois, se eu quiser, eu lhe explico. A maioria das vezes eu explicava e tal, para deixar claro que havia uma racionalidade por trás. Mas não estava muito preocupado se eles iriam entender e muito menos concordar comigo. Não tem que concordar, mas tem que fazer. Mesma coisa o crente com Deus. Talvez não de uma maneira assim tão afrontosa, tão consciente, mas muitos crentes fazem beicinho e querem quase que condicionar. Mas eu não entendo o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não entendo porque que eu tenho que... Mas, irmão, é o caminho. Você não está achando óbvio que Deus lhe colocou numa posição tal que você está sem opção? Você precisa fazer assim, assim é óbvio. Ah, mas eu não entendo, é muito esquisito o que Deus quer comigo, eu não pensei nisso. Está questionando? Está querendo entrar no mérito da ordem que Deus está lhe dando? Se não uma ordem explícita, você ouvindo a voz dele, mas através da sua vida, que ele vai lhe dirigindo para aquele ponto, que equivale obviamente a uma ordem. Então, obedeça sem questionar. E eu termino lembrando que algumas tarefas que nós recebemos aqui de Cristo são difíceis. São difíceis. Quanto ao jumentinho, é claro que os proprietários iriam querer interferir e seria um obstáculo no cumprimento daquela ordem. Mas Jesus deu a solução. Digam que o Senhor precisa dele. E assim ele faz conosco. Ele nos dá a ordem e ele mesmo nos ajuda a realizar a obra. Obedecer o que ele mandou. Ele sabe das dificuldades. Ele sabia que os dons diziam: para aí, o que estão fazendo? Façam assim. Ele sabe tudo. E ele quer nos proteger,
quer nos ajudar, a ordem é dele, os planos são dele, o reino é dele. Então para de querer entender tudo e se travar, porque ou não entende ou porque está com medo das consequências. Faça, e ele vai lhe ajudar no desenrolar do serviço que ele deu para você fazer. Então somente faça o que é preciso fazer e tenha o prazer de saber que está trabalhando para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus Cristo. Quanto a você, amigo, que está aqui sem Cristo, já comentei, não preciso mais repetir, é extremamente básico que você dê o primeiro passo de fé, aceitar Cristo como seu Salvador, para se colocar na posição então de passar a ser filho de Deus, servo de Deus, e ter o privilégio de servi-lo para a glória de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito. Sejamos mais úteis, eu acho que poderia dizer, menos inúteis no teu trabalho, e tiremos em cima de nós esse complexo tolo, talvez até mero desculpa, de dizer eu não sou nada, eu não sei fazer nada. E se for desculpa, pior, e que seja corrigido isso. E se for de coração, que o coração seja corrigido e tire esta impressão de que não pode fazer nada para o teu reino, porque tu contas com cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo que foi dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.